Bom Dia Brasil. Oferecimento Ford. Procurando um carro novo? Busque por ofertas Ford. Olá, bom dia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pede uma cópia do inquérito que investiga a invasão de celulares das autoridades. Alexandre de Moraes deu 48 horas para a Justiça de Brasília cumprir a determinação. O ministro Luiz Fux também tinha pedido uma cópia da investigação e proibiu que a Polícia Federal destrua o material obtido. A Justiça manteve, por tempo indeterminado, a prisão dos 4 suspeitos de hackear autoridades. E você vai ver também que um turista chileno foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na praia de Copacabana, no Rio. O exame de DNA confirma que 2 famílias tiveram os bebês trocados numa maternidade de Goiás. Ontem à noite a troca foi desfeita. A Política Nacional de Resíduos Sólidos completa 9 anos e o Brasil ainda tem lixões espalhados por todas as regiões. O novo capítulo da guerra comercial entre Estados Unidos e China faz as bolsas mundiais despencarem. E no futebol, Libertadores, o Grêmio atropela o Libertad do Paraguai e vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. São estes os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto. Bom Dia Brasil está começando. Começamos o Bom Dia Brasil com a notícia de que um turista chileno foi esfaqueado na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Isso foi ontem à noite. Pois é, Ana. Um homem que se passava por vendedor ambulante anunciou o assalto e atacou o turista. Quem traz outras informações sobre esse caso para a gente é a Natália Castro, que está lá na praia de Copacabana. Qual o estado de saúde desse turista, Natália? Bom dia. Oi, Ana, Chico, bom dia. Olha, ele já foi atendido, medicado e recebeu alta por volta das 3 horas da manhã. Ele pediu para não gravar entrevistas, mas contou que estava passeando com a namorada ontem à noite aqui pela Avenida Atlântica. Os dois estão passando férias aqui no Rio. Ele disse que por volta das 10 da noite foi abordado por um homem que estava se passando como vendedor ambulante. O casal falou que não queria comprar nada. Quando eles tentaram ir embora, o homem então atacou o turista e o esfaqueou. Ele ficou ferido no peito e no braço. O agressor fugiu sem roubar nada. O turista foi atendido na UPA de Copacabana e depois transferido para um hospital municipal. Como os ferimentos foram superficiais, ele já recebeu alta. Agora de manhã, o governo do estado determinou uma varredura aqui em Copacabana para checar a situação dos ambulantes que estão aqui no bairro. O secretário de Turismo também disse que os chilenos estão entre os principais grupos de turistas que visitam o Rio. Só na Copa América, 15 mil chilenos vieram aqui para o Rio. Olha, eles amam realmente a cidade e é uma pena que esse turista volte para casa com essa lembrança. Ana e Chico. Uma pena, Natália. A gente torce para que isso não se repita com mais ninguém. Chegou ao fim o drama de 2 famílias de Goiás que a gente vem mostrando aqui no Bom Dia Brasil. Você se lembra? Um exame de DNA confirmou que os bebês foram realmente trocados no hospital em Trindade, região metropolitana de Goiânia, há quase um mês. Ontem, as crianças foram devolvidas aos seus pais biológicos. Um envelope com o resultado do exame de DNA foi aberto pela delegada de proteção à criança e ao adolescente. O teste revelou que os bebês realmente foram trocados na maternidade do Hospital de Urgências de Trindade. Com o anúncio, veio o momento mais difícil, a destroca dos bebês dentro da delegacia. O exame representou o fim da angústia das 2 famílias, mas também alívio para outros casais. No mesmo dia em que os bebês nasceram, foram feitos 16 partos. Por isso, muitas famílias estavam com receio de que mais bebês tivessem sido trocados. Logo que o bebê nasceu há quase um mês, Genésio e Pauliana desconfiaram da troca, porque a criança não se parecia com eles. Um exame de DNA feito por conta própria confirmou que o menino não era filho do casal. O Murilo e a Aline, que tiveram bebê no mesmo dia e também desconfiaram da troca, ficaram sabendo da história e foram atrás da polícia. As famílias passaram os últimos dias na mesma casa, enquanto esperavam pelo resultado do exame de DNA. Para a delegada, não há dúvidas de que a falha de identificação foi do hospital.
A maior prova é esta foto, que mostra Aline amamentando pela primeira vez o filho da Pauliana, companheira de quarto. As investigações continuam para saber detalhes de como os bebês foram trocados. Ela estava com o bebê errado desde o primeiro dia. Nós vamos continuar ainda intimando as pessoas, ouvindo as partes, né? Eu tenho muitas divergências que foram trazidas pelas pessoas que trabalham no hospital. Já com os filhos biológicos nos braços, as famílias saíram da delegacia em busca de um recomeço. Um amor, né? O amor acima de tudo. O Hospital de Urgências de Trindade diz que não comenta o resultado do teste de DNA e afirmou que cabe à polícia identificar quem são os responsáveis por essa troca de bebês. A polícia diz que os responsáveis serão indiciados de forma culposa, porque os investigadores entendem que a troca não foi intencional. O asilo onde idosos eram maltratados na região metropolitana de Belo Horizonte foi fechado. Os últimos moradores da Casa de Repouso foram transferidos ontem à noite para um abrigo na capital. Alguns preferiram ficar na casa de parentes e um precisou ser levado para um centro de saúde mental. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Santa Luzia, a Casa de Repouso não tinha alvará de funcionamento e nem aprovação da vigilância sanitária. O dono da casa, a mulher dele, 2 filhas e um cuidador estão presos, suspeitos de agredir os idosos e desviar os benefícios do INSS. Os advogados afirmam que o casal, dono da Casa de Repouso, e as 2 filhas negam as acusações e nós não conseguimos contato com a defesa do cuidador. A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro investiga uma denúncia de tortura a um morador da favela do Chapadão, que fica na zona norte do Rio. Esse homem disse que policiais militares do batalhão do Irajá invadiram a casa onde ele mora e perguntaram ao irmão dele se os bandidos tinham passado por lá. Segundo o denunciante, o irmão tem esquizofrenia e não conseguiu responder. Por isso, teria sido chicoteado. Eles acharam algum fio dentro da minha casa. Eles fizeram tipo um nó para poder amarrar no pescoço dele. Mas eu acho que não chegaram a botar no pescoço dele e começaram a chicotear ele. A família disse que os policiais ainda derrubaram o muro dos fundos da casa. As vítimas registraram queixa na delegacia e denunciaram o caso ao Ministério Público. Dario Messer, conhecido como o Doleiro dos Doleiros, passou a primeira noite no presídio de Bangu, na zona oeste do Rio. Dario Messer chegou a Bangu no fim da tarde, depois de passar uma noite na sede da Polícia Federal e se submeter a uma triagem na cadeia de Benfica. Ele foi preso em São Paulo, no apartamento da namorada. Dario Messer era procurado desde maio do ano passado. Ele é apontado pelo Ministério Público Federal como o principal operador de uma rede de câmbio paralelo que atuava em 52 países e que movimentou 1 bilhão e 600 milhões de dólares, quase 6 bilhões e meio de reais. Um dos beneficiados pelo esquema foi o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A defesa de Dario Messer disse que vai recorrer da prisão. A Justiça Federal converteu a prisão temporária dos 4 suspeitos de invadir os celulares de autoridades em prisão preventiva, aquela que não tem prazo para terminar. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone. Bom dia, Juliana. O juiz entendeu que, soltos, esses suspeitos poderiam destruir provas e que há indícios de que eles agiam como organização criminosa. Oi, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. O juiz federal Ricardo Leite levou em conta argumentos do Ministério Público que afirma que há indícios de que os crimes cometidos por eles vão além da violação do sigilo telefônico e invasão de dispositivo informático alheio. Segundo o Ministério Público Federal, eles podem ter cometido os crimes de lavagem de dinheiro, fraudes bancárias e estelionato. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, argumentou que há muitas lacunas que não foram esclarecidas. Entre elas, a origem de R$ 99 mil que foram encontrados na casa de Gustavo Henrique Santos e Suelen Priscila de Oliveira. Também quer saber o que motivou o Walter Delgatti Neto a repassar informações sigilosas ao site Intercept. E se ele recebeu dinheiro por isso. O juiz diz que o investigado afirma ter agido sozinho e não ter recebido nenhuma vantagem em troca das mensagens, mas que perícia feita nos computadores apreendidos revela a possível atuação de outras pessoas. Na decisão, o juiz também afirma que é preciso saber como foi a participação de Danilo Cristiano Marques,
que disse à Polícia Federal que agiu em razão da amizade que tinha com Walter. Mas, de acordo com o juiz, surgiram fortes indícios de que ele tinha total conhecimento da prática do crime. O juiz lembrou que Walter Delgatti, suspeito de ser o chefe do esquema, declarou ter habilidades em informática e concluiu que, se ele for solto, poderá destruir provas e atrapalhar as investigações. O juiz também afirma na decisão que seria arriscado colocar os 4 suspeitos em liberdade porque não seria possível fazer um real monitoramento das atividades deles. Entre outros motivos, porque eles usam bitcoins, que é uma moeda virtual e que, de acordo com o juiz, é difícil monitorar, rastrear as movimentações feitas com essa moeda. O juiz também afirma que não foi possível calcular o tamanho dessa possível organização criminosa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pediu a íntegra da investigação da Operação Spoofing e determinou que a Polícia Federal preserve todo o material obtido pelos hackers. A proibição de destruir o material valerá até uma decisão final do Supremo. Fux atendeu a um pedido do PDT que afirmou que a salvaguarda do material é essencial para a adequada elucidação dos fatos. No último dia 30, o Ministério da Justiça já havia declarado que não tem poder para determinar a destruição de qualquer prova em inquérito, que jamais foi determinada essa destruição e que cabe à Justiça decidir o destino do material. Ana Paula e Chico. Obrigado, Juliana. E ainda sobre esse assunto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou no fim da noite de ontem que o juiz Ricardo Leite, da Justiça Federal em Brasília, entregue em 48 horas uma cópia do inquérito da Operação Spoofing, incluindo o material resultante da invasão de celulares de diversas autoridades. A decisão atribui o pedido a notícias veiculadas apontando indícios de investigação ilícita contra ministros da Corte. O inquérito continua na primeira instância. Nesta quinta, a Folha de São Paulo, em parceria com o site The Intercept, publicou supostas mensagens indicando que procuradores da Lava Jato do Paraná pretendiam investigar ministros do Supremo. A reportagem afirma que o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, teria incentivado colegas em Brasília e Curitiba a investigar o ministro Dias Toffoli sigilosamente em 2016, numa época em que o atual presidente do STF começava a ser visto pela Lava Jato como um adversário. Ministros do Supremo não podem ser investigados por procuradores de primeira instância, como Dallagnol e os demais integrantes da Força Tarefa, só com autorização do próprio Supremo e pelo Procurador-Geral da República. Numa suposta mensagem, Dallagnol consulta procuradores que negociavam com a empreiteira OAS acordos de colaboração. Caros, a OAS trouxe a questão do apartamento do Toffoli? O promotor Sérgio Bruno responde: que eu saiba, não. 2 semanas depois, Dallagnol teria procurado Eduardo Pelela, chefe de gabinete do então procurador-geral Rodrigo Janot. Na suposta mensagem, Dallagnol diz saber que a competência é da Procuradoria-Geral da República, mas que poderia contribuir com informações, acessando fontes. Dallagnol teria perguntado: você conseguiria, por favor, descobrir o endereço do apartamento do Toffoli que foi reformado? Pelela responde: foi casa. Pelela teria informado o endereço dias depois. O jornal afirma que nas primeiras reuniões com a Lava Jato, em 2016, a OAS contou que a empreiteira havia participado de uma reforma na casa de Toffoli em Brasília. Os serviços tinham sido executados por outra empresa, indicado pela construtora, e o ministro foi responsável pelo pagamento. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, afirmou a seus advogados que não havia nada de errado na reforma. A Folha acrescenta que o caso despertou a curiosidade dos procuradores, mesmo assim. Em outro diálogo, em agosto de 2016, o procurador Orlando Martello teria sugerido que os colegas pedissem à Secretaria de Pesquisa e Análise da PGR um levantamento sobre pagamentos da OAS ao escritório da mulher de Toffoli. O ministro é casado com a advogada Roberta Rangel, que tem um escritório de advocacia. Em resposta ao colega, Dallagnol teria afirmado que a Receita Federal já estava pesquisando o assunto, mas disse que não sabia dos pagamentos que teriam sido feitos pela OAS.
Dias após a publicação de uma reportagem da revista Veja sobre a reforma na Casa de Toffoli, que apontava a delação da OAS como fonte das informações, o ministro Gilmar Mendes saiu em defesa de Toffoli e do STF e apontou os procuradores da Lava Jato como responsáveis pelo vazamento, acusando-os de abuso de autoridade. Dallagnol teria proposto aos colegas uma nota em resposta ao ministro, mas não conseguiu apoio. Pouco depois, escreveu ao procurador Orlando Martello em busca de novidades sobre a mulher de Toffoli. Segundo uma suposta mensagem, sugeriu também que o colega procurasse informações sobre a mulher de Gilmar, Guiomar Mendes. A Folha de São Paulo, a Força-Tarefa da Lava Jato, disse em nota que é comum intercâmbio de informações para verificar em caráter preliminar supostos fatos que o Ministério Público tenha conhecimento. Segundo a Força, informações sobre autoridades com foro no STF são encaminhadas por questão de dever e, sem exceção, à Procuradoria-Geral da República, a quem compete decidir sobre eventual encaminhamento. A Força-Tarefa reafirmou que não reconhece a autenticidade do material e que ele foi obtido de forma criminosa. O procurador Eduardo Pelela não quis fazer comentários. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes não quiseram se manifestar à Folha sobre as mensagens, assim como a Procuradoria-Geral da República. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspendeu apurações da Receita Federal sobre contribuintes, alegando violação de legalidade. Juliana, ele é relator daquele inquérito que investiga ofensas à corte e fake news também, notícias falsas envolvendo ministros. Isso, e a outra decisão dele, Ana, foi de afastar 2 servidores da Receita que, segundo ele, quebraram de forma indevida o sigilo de contribuintes com indícios graves de infração funcional. A investigação foi aberta em março, depois da divulgação de um procedimento da Receita Federal de apuração das finanças de 133 contribuintes, entre eles o ministro Gilmar Mendes e a mulher dele, Guiomar Mendes. A Receita Federal anunciou a suspensão imediata de todos os procedimentos sob análise ou instaurados com base nas apurações. O Sindifisco Nacional afirmou que repudia a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que classificou de arbitrária e inédita. Disse que ele ocupa ilegalmente a dupla função de Ministério Público e de magistrado. O Sindifisco informou ainda que se trata de um verdadeiro tribunal de exceção com o objetivo claro de transformar poderosas autoridades públicas em contribuintes intocáveis. Ana Paula e Chico. Obrigado, Juliana. E agora vamos saber do tempo. É sexta-feira, muita gente quer saber disso, porque Jaqueline Brasil, bom dia. Você veio anunciando durante a semana e agora parece que vai fazer frio e vai chover, não é isso? É isso mesmo, Chico. Bom dia para você, para a Ana e bom dia para todos. Chuva e frio, pacote inverno completo para o sul do país e com chance até de neve, só que mais tarde. A poderosa frente fria que tanto falamos, começou viagem saindo da Argentina, agora está no Rio Grande do Sul, indo para Santa Catarina. No caminho ela forma nuvens de chuva, como essa de agora em Erechim. Temos imagens ao vivo, gotículas de água na nossa câmera aí. Essa chuva vai apertar e o risco é de temporal, bem no norte gaúcho. Aliás, pode chover em todo o estado, mas é mais no norte do Rio Grande do Sul que essa chuva aperta, assim como em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. A frente fria, ela vai subindo e vai arrastando as áreas de instabilidade. Por exemplo, ao longo do dia, em Mato Grosso do Sul não vai ter jeito, vai ter garoa. Vai sobrar aqui para São Paulo também. A chuva pode ser forte e vem à tarde. Antes, teremos um dia lindo de sol, como essa imagem feita pelo Globocop mais cedo, máxima de 30 graus. E o Rio entra na rota dessa frente fria também. A chuva vem à noite e vai servir para refrescar o calorão de hoje, de 36 graus, com esse sol que está começando a aparecer, imagens aí, até dá para ver a praia de São Conrado. Já em Minas e Espírito Santo, o tempo fica firme em boa parte do centro-oeste, parte do norte, do interior nordestino. Já a pancada que vem à tarde está ali, ó, extremamente ali no norte do país, também no litoral norte e no litoral leste do Nordeste, como em Ilhéus, onde pode chover a qualquer hora. Agora o sol tentando aparecer, máxima de 27 graus. Calor, né? Vai esquentar em quase todo o país, com exceção de Campo Grande, com máxima de 24, Floripa 18 e Porto Alegre 14. Olha, calorão, né? 37 em Palmas, 30 em Brasília, também em BH e também 30 em Fortaleza, Chico e Ana.
Bom, isso hoje, Jaqueline, e fim de semana, como é que fica? Com frio. Começando pelo sul, a chuva começa a diminuir, as temperaturas ficam mais baixas e tem chance de cair neve nas serras Gaúcha e Catarinense. A Urupema, -2 hoje e amanhã, mais uma vez pode ter neve, tá? À noite de hoje, sexta-feira, e madrugada de sábado. Aqui em São Paulo, amanhã, a máxima vai ser só de 14, e no Rio só 24. Em parte do centro-oeste vai esfriar também. Cuiabá. Dá para acreditar? Amanhã, máxima só de 21 graus. Pegue o casaco. Tudo indica, viu, que essa seja a última onda intensa de frio desse inverno. Chico e Ana, bom fim de semana para vocês. Para você também, Jaqueline. Obrigada, até segunda. Até. Vamos para o intervalo? A seguir, o STF dá 15 dias para o presidente Jair Bolsonaro explicar o que sabe sobre a morte do pai do presidente da OAB. E a gente traz a repercussão da mudança de integrantes da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos na ditadura militar. A madrugada de terror durante uma tentativa de roubo a banco no interior de São Paulo. E você vai ver a imagem de um tsunami numa piscina que feriu dezenas de pessoas na China. Daqui a pouco, agora são 8h20, hora de Brasília. Chegou o Benegripe Multidia e Multinoite, com forte poder analgésico e descongestionante. É gripe, Benegripe Multidia e Noite. Com o Mercado Pago, você não tem só uma maquininha, tem uma companhia inteira a serviço do seu negócio. A vendedora já ligou a maquininha. Especialistas em transações, tudo certo? Pronto para validar transações. Prontos para disponibilizar dinheiro na hora? Sim, senhor. Prontos para gerar rendimentos. E o cartão Mercado Pago? Está pronto para ser usado. Maquininha pronta para operar, aguardando o sorriso orgulhoso em 3, 2, 1. Tenha muito mais que uma maquininha. Aceita cartão? Claro, aceito. Mercado Pago. Bendito é o grão da nossa terra, fruto que faz o chocolate intenso na medida certa. Bendito é o jeito apaixonado com que fazemos chocolates que conquistam paladares exigentes. Bendito é harmonizar os melhores ingredientes com o mais puro cacau. Bendito é o cacau, fruto extraordinário do sabor. E bendito Cacau é Cacau Show. Mais cacau, muito mais sabor. Bendito Cacau. Golden Beach, seu imóvel de 21 metros quadrados. À beira-mar de Intermares, por 176 mil, direto na construtora. Ligue. Depressão é uma doença que afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo. E pode acontecer com qualquer um, jovens, adultos, idosos. Mas muita gente ainda não entende os sintomas e acha que é falta de força de vontade, falta de atitude. Contra esse preconceito só existe uma arma eficaz: a informação. Depressão é doença, não é preguiça, não é só tristeza. Procure se informar, pode ajudar. E a ajuda começa pelo respeito. Oi pessoal, aqui é o Zé Felipe. Olha, quero convidar vocês para ouvirem meu novo EP. O projeto tá incrível, ouça já no seu aplicativo de música preferido. Golden Beach, seu imóvel de 21 metros quadrados. À beira-mar de Intermares, por 176 mil, direto na construtora. Ligue. Bom Sucesso. 6 meses. É muito pouco tempo de vida. Não tá fácil para Paloma encarar essa barra sozinha. E ela vai acabar encontrando um apoio inesperado. Não existe confidente melhor do que um estranho. Fala. Eu escuto. Hoje... Não tô me reconhecendo. Eu tô fazendo coisas que eu jamais faria na vida. Bom Sucesso. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 15 dias para que o presidente Jair Bolsonaro preste esclarecimentos sobre as declarações que fez a respeito do desaparecimento de Fernando Santa Cruz. Vamos falar com a Juliana outra vez, porque esse pedido foi do presidente da OAB. E o presidente Bolsonaro só vai falar se quiser, né? Isso. E o Palácio do Planalto não quis comentar essa decisão e esse prazo para que Bolsonaro dê explicações. E o governo substituiu integrantes da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A mudança ocorreu 4 dias depois de o presidente Jair Bolsonaro contrariar documentos oficiais sobre Fernando Santa Cruz.
O prazo dado pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, é de 15 dias para o presidente Jair Bolsonaro dizer o que sabe sobre a morte de Fernando Santa Cruz de Oliveira. Foi o filho do militante político, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que pediu os esclarecimentos. Bolsonaro não é obrigado a responder. A presidência da República disse à noite que não comentaria o assunto. Nessa quinta, o presidente falou sobre as mudanças na Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Ele disse que a troca de integrantes não tem nada a ver com o caso de Fernando Santa Cruz. O motivo que mudou o presidente, agora é o Jair Bolsonaro, de direita, pronto, final. Quando eles botavam o terrorista lá, ninguém falava nada, agora mudou o presidente. O caso Fernando Santa Cruz pesaram na sua decisão? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Na segunda-feira, Bolsonaro disse que Fernando Santa Cruz de Oliveira foi morto pela organização de esquerda Ação Popular e não por militares. A comissão responsável por reconhecer mortos e desaparecidos na ditadura militar terá como presidente agora Marco Vinícius Pereira de Carvalho. Ele entra no lugar da Procuradora da República Eugênia Augusta Gonzaga Fávero, mestre em Direito Constitucional. Marco Vinícius é assessor especial da ministra Damares Alves, é filiado ao PSL, partido do presidente Bolsonaro, e é réu em 2 ações civis na Justiça de Santa Catarina. Em uma delas, é suspeito de vazar edital de concurso público antes da publicação para beneficiar a esposa. Wesley Antônio Maretti entra no lugar de Rosa Maria Cardoso da Cunha, que integrou a Comissão Nacional da Verdade. Wesley é coronel do Exército Reformado. Vital Lima Santos substitui João Batista da Silva Fagundes, ex-deputado federal e militar da reserva. Vital, tenente-coronel da reserva do Exército, é assessor do chefe de gabinete do ministro da Defesa. E o deputado Felipe Barros, que também é do PSL, entra no lugar do deputado Paulo Pimenta, do PT. Felipe é da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos é ligada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Em nota, a ministra Damares Alves disse que as trocas, apesar de concluídas agora, foram solicitadas no dia 28 de maio. Depois, falou o seguinte. Houve uma demora, né, porque tem que passar os nomes por toda uma escolha, os nomes que eu indiquei tem que passar por toda uma avaliação. É uma grande coincidência. E eu tenho pressa, tinha muita pressa de trocar essa comissão, porque a gente precisa trabalhar muito. Em outro momento, a ministra, andando, justificou a indicação de Marco Vinícius Pereira de Carvalho, assessor dela, para a presidência da comissão, mesmo ele sendo réu em 2 ações. Ele é acusado, mas não está condenado. O Marcos está sendo investigado, conheço o Marcos, conheço a reputação dele, ele está recebendo processo. A procuradora Eugênia Augusta, que foi substituída no comando da comissão, disse que a troca não foi uma surpresa, mas uma resposta às manifestações defendendo os direitos da família de Santa Cruz e que a comissão é um órgão de Estado e não de governo. As declarações que o presidente deu hoje demonstram que existe uma falta de compreensão sobre essa diferença. A Comissão sobre Mortos, assim como a Comissão de Anistia, Conselhos de Direitos Humanos, Conselhos de Criança e Adolescente, não são órgãos de governo. O órgão de governo é o Ministério. Esses, sim, trocam junto com a mudança de governo. As comissões, os conselhos, eles são uma garantia constitucional de que a sociedade civil pode atuar na definição de políticas relacionadas a esses temas tão delicados, que muitas vezes os governantes não são absolutamente afeitos ou não têm toda a compreensão possível. Não foi divulgada a data da primeira reunião da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, já com a nova composição. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter suspenso o trecho da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que transferiu a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Com isso, a demarcação permanecerá com a FUNAI, como já havia decidido o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo. Em maio, o Congresso rejeitou a mudança feita por Bolsonaro e o presidente reeditou uma medida provisória sobre o assunto, o que, no entendimento dos ministros do Supremo, não poderia ter sido feito. Ana Paula e Chico.
Ok, obrigada, Juliana. Vamos voltar a falar dessa decisão do Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro, se quiser, fale sobre as circunstâncias da morte do pai do presidente da OAB. Gerson Camarote conversa sobre isso com a gente. Como é que o Planalto recebeu essa decisão, Camarote? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Olha, a percepção é que, indo para o Supremo Tribunal Federal, o caso ganha um novo patamar. É fato que o presidente Jair Bolsonaro, se quiser, ele não precisa responder, não precisa dar esclarecimento sobre a sua fala. Mas isso tem uma consequência. Na prática, ele estaria endossando o que ele já falou em entrevistas. E aí, a própria OAB pode recorrer no Supremo Tribunal Federal, pode entrar com ação por calúnia, injúria, difamação. Então, é uma situação desconfortável porque o caso sai da esfera só de declarações para ir parar no Supremo Tribunal Federal. De todo jeito, o governo ainda não tem uma posição de qual será a atitude, se vai, de fato, fazer esse esclarecimento ou se vai simplesmente ficar em silêncio. Agora, isso acontece em paralelo com essa posição do presidente Jair Bolsonaro, decisão, inclusive, de mudar integrantes da Comissão dos Mortos Desaparecidos. E não é por acaso. A avaliação é que poderia ter acontecido isso antes. O presidente, de fato, tem um direito de mudar, colocar pessoas mais afeitas ao seu pensamento, mas lembrando que ele poderia ter feito em janeiro, fevereiro, março, e está fazendo agora justamente uma semana depois da comissão dar o atestado das circunstâncias da morte do desaparecido político Fernando Santa Cruz. Agora, Camarote, o governo sofreu uma outra derrota também no STF, né? Isso, Chica. É o Supremo começando a dar limites ao Poder Executivo. Essa foi uma derrota simbólica, porque ele já tinha sido derrotado, o governo, no Congresso Nacional e insistiu em reeditar uma medida provisória em relação à questão da mudança da demarcação das terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Já havia um liminar do ministro Barroso em relação a isso, proibindo essa mudança, e também isso foi interpretado no Supremo Tribunal Federal. Se já tinha o Poder Legislativo tentando dar alguns limites ao Poder Executivo, agora vem uma decisão unânime, é importante a gente falar, do Poder Judiciário, e é importante prestar atenção nos votos, principalmente no voto do decano, ministro Celso de Mello, que fala que tentar repetir, reeditar uma medida provisória já derrubada pelo Congresso Nacional, isso daí demonstra resquícios de autoritarismo. Chico, isso é importante porque a gente percebe nesse movimento, um movimento de reequilíbrio dos três poderes. É uma espécie de recado e auxiliares do governo perceberam isso também como recado. E os ministros do Supremo passaram o mês de julho em recesso, observando toda essa cena política que andou efervescente nesse mês. Obrigado, Camarote. O prefeito de Sorocaba, no interior de São Paulo, teve o mandato cassado. A sessão da Câmara dos Vereadores, que cassou o prefeito José Crespo do DEM, durou 13 horas. Só terminou de madrugada. A maioria dos vereadores concluiu que José Crespo cometeu irregularidades na contratação de voluntários na prefeitura. A vice-prefeita Jaqueline Coutinho, do PTB, já tomou posse como nova prefeita da cidade. A defesa de José Crespo ainda não se pronunciou. Depois do intervalo, um estudo inédito mostra que o Brasil ainda não sabe cuidar do lixo que produz. E a explosão de uma agência bancária que levou pânico a moradores no interior de São Paulo. Agora 8h33, hora de Brasília. Qual é o seu próximo novo? É mostrar o talento do seu filho para todo mundo? Então vem pra Claro. Compre um Galaxy S10e de presente pro seu pai e ganhe um Galaxy A10 pra você. Claro, você merece o novo. Não acredito. Rubinho! Desculpa, é que todo domingo era Rubinho. Tudo bem. Eu tô procurando aquelas havaianas mais arrumadinhas. Vocês têm? Claro, a família Urban. São todas essas com as tiras mais largas. Essa aqui, ó, por exemplo, é ótima pra ir no restaurante. Aí tem essas aqui também, ó, muito boas pra ir no happy hour. Se eu levar, você para de falar assim? Obrigada, seu barriquelo. Ei! Recibo!
Novo Polo com Active Info Display e App Connect. Mas pode chamar de telonas digitais integradas. Power of Seduction, o novo perfume de Antônio Bandeiras. Garanta o presente do papai no Liquidecó da Casa Decó. Descontos de até 70%. Rack painel baixou para 599. Sofá retrátil por apenas 990. Liquidecó. É só até domingo na Casa Decó, Avenida Brasília. E participe. A sua esperança pode iluminar a vida dessas e de outras milhares de crianças e jovens. A sua esperança não está sozinha. Apoio TV Paraíba. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga. Xande Avião RJ. Disponível em todas as plataformas digitais. Mais um sucesso, som livre. Máquina Mortífera. Um desconhecido disse que podia me dar os números ganhadores e eu só tinha que dividir o prêmio. O Brooks me falou que vocês estão investigando fraude na loteria. Essa dupla de detetives vai ter que contar com a sorte nesta investigação. Larga a arma ou ele morre. Tá vendo só? E você não acredita em sorte. Hoje, depois do Globo Repórter, Máquina Mortífera. De volta para falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É a lei que estabelece como o país deve gerenciar o lixo. Essa lei completa hoje 9 anos e ainda tem muito para melhorar. Vamos falar sobre isso com a Glória Vanik, lá em São Paulo. Glória, bom dia. Por exemplo, ainda tem muito estado com lixões, que já era para estar extintos, né? Pois é, Ana Paula, Chico, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. E o prazo para o fim dos lixões foi prorrogado e ainda assim muitas cidades estão longe de dar o destino correto para o que é descartado. O ideal, né, é que o lixo seja levado para os aterros sanitários. O Brasil ainda não lida bem com o que joga fora. Joga muito e joga mal. No norte e nordeste do país, só 67% do lixo é coletado. Nas outras regiões, coleta-se mais, só que não passa de 85% no sudeste. Mesmo quando é coletado, o lixo é descartado onde não deveria. Cheira mal, contamina o solo, espalha doenças. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em 2010, deu prazo até 2014 para que acabassem os lixões no Brasil. Esse prazo já foi prorrogado para de 2018 a 2021, dependendo da cidade. E não está sendo suficiente. Na Bahia, por exemplo, 90% das cidades ainda têm lixões. No Tocantins, 93%. O diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana afirma que falta dinheiro para as prefeituras custearem a gestão do lixo. É que a gente tem um movimento muito lento, né, no avanço de certos temas, como a destinação correta, a questão da reciclagem, né? Inclusive, a gente vê, em alguns casos, até um retrocesso, especialmente em cidades de pequeno porte, né, localizadas nas regiões centro-oeste, norte e nordeste. Os aterros sanitários são o destino correto dos resíduos. Mas no norte e nordeste, só 12% do lixo é levado para aterros. No centro-oeste, apenas 18%. No sudeste, quase 57%. E na região sul, 88% dos resíduos são descartados corretamente em aterros sanitários. Este aterro recebe o lixo da zona sul e leste de São Paulo. A operação é feita por uma concessionária privada. Essa maquete mostra que o aterro foi feito sobre uma camada de argila e uma capa de polietileno, um tipo de plástico, para que nada penetre no solo. O lixo vai sendo colocado em camadas. Ao mesmo tempo em que os resíduos são descartados e compactados, alguns tratores vão jogando terra por cima. Isso é feito para que não fique muita matéria orgânica exposta durante muito tempo, atraindo urubus, insetos e deixando um cheiro forte no ar. Daqui a no máximo 2 dias, essa área já vai estar cheia de lixo
coberto por terra. Aí vai ser a hora de começar uma nova camada. Esses tubos recolhem o gás produzido pelos resíduos aterrados. E o chorume, o líquido que se desprende do lixo, é tratado como esgoto. E a gente tem monitoramentos que fazem a comprovação se está de acordo com aquilo que foi projetado. Se tendo algum tipo de contaminação, nós já fazemos uma intervenção na hora, no local onde foi feito a averiguação. Os especialistas ressaltam ainda que o destino correto do lixo é muito importante para evitar problemas de saúde pública. Chico e Ana Paula, falta muito ainda, né? Pois é muito importante a consciência do cidadão para que cobre do seu prefeito, dos seus vereadores, né, uma solução para esse problema. Obrigado, Glória. Uma quadrilha causou terror hoje de madrugada em Limeira, no interior de São Paulo. Criminosos explodiram uma agência bancária e fizeram disparos. Vamos falar com Felipe Boldrini, que está lá em Limeira e tem mais informações sobre esse crime. Bom dia, Felipe. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. É o seguinte, pelo menos 30 criminosos armados entraram aqui na agência da Caixa Econômica Federal, no centro de Limeira. A gente vê que a frente da agência está completamente destruída, porque eles explodiram a entrada para facilitar o acesso. A área aqui está toda isolada, porque a Polícia Militar está aguardando a chegada do GAT, que vai verificar se explosivos foram deixados para trás. E é o seguinte, enquanto alguns criminosos entravam aqui no banco, outros ficaram com fuzis e fizeram vários disparos para cima para impedir a chegada da polícia. Tem alguns vídeos circulando pelas redes sociais que mostram o momento da explosão e dos disparos. Vamos ver. E é o seguinte, apesar dos tiros, ninguém ficou ferido. A informação que a gente recebeu agora há pouco de um funcionário aqui do banco é que o cofre estava vazio e os bandidos não conseguiram levar nada. A Polícia Militar está rondando vários bairros aqui para tentar encontrar esses criminosos, mas até o momento ninguém foi preso. Felipe Boldrini, para o Bom Dia Brasil. E a gente volta a seguir. As bolsas internacionais despencam com mais um episódio da guerra comercial entre Estados Unidos e China. E tem o flagrante da onda gigante que feriu dezenas de pessoas numa piscina da China. Agora 8h42, hora de Brasília. Quer escolher a melhor máquina de pagamento? Então compare. Essa custa mais de R$ 470. A Safra Pay, zero. Nessa aqui, o aluguel é R$ 74,50 por mês. Safra Pay, zero. Essa cobra 3,19% de taxa no crédito. Safra Pay, zero. E essa cobra 1,99% para vendas no débito. A Safra Pay tem a taxa mais baixa do mercado. Escolha a Safra Pay e pare de perder dinheiro. Peça já a sua. Sério? O que é isso? Listerine Gold Tabs não é bala nem chiclete. Quem imaginou que é um tablete que quando você mastiga vira líquido para bochechar, deixando seu hálito fresco por até 4 horas e uma sensação de boca limpa? Acertou. Experimente o novo Listerine Gold Tabs. Gente, o que estão falando é verdade. É meu último comercial para Fiat. Tem uma nova garota propaganda chegando. Mas olha as ofertas que eu consegui de despedida. São ofertas pra arrasar. No plano Troca Certa, R$2.000 de bônus e seu Fiat Mobi Like a partir de R$ 35.990. Fiat Argo Drive 1.0 com central multimídia por R$ 46.990 com seu usado na troca. Fiat Cronos 1.8 com central multimídia a partir de R$ 58.990 e taxa zero. Vai acabar, hein? Domingo, no Auto Esporte, nossos pilotos têm companhia. Ficando bom. O novo Jetta GLI dá show de esportividade. Vou passar pra cá. É domingo, depois do Globo Rural. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. E aí, pessoal, nós somos a dupla Hugo e Guilherme e vocês são os nossos convidados para curtir nosso novo DVD No Pelo, gravado em Campo Grande. Ela acordou dizendo, otária, amanhã é o nosso aniversário, estragou o que eu planejei. Hugo e Guilherme, No Pelo em Campo Grande, já disponível em todos os aplicativos de música.
resgatar o relacionamento, praticar a empatia, promover ambientes mais inclusivos. Isso é o que nos faz humanos. CONAR 2019, um dos maiores eventos sobre gestão de pessoas do mundo. Grandes nomes da área palestrando em 3 dias de conteúdo exclusivo. Venha emergir nas maiores tendências do setor. CONAR 2019. Há 45 anos, inspirando e transformando pessoas. Inscrições abertas. Nesta sexta-feira é dia do Dando um Retoque. Oba! Aquele quadro delicioso que transforma um cômodo da sua casa e dessa vez a mudança num kitnet. Difícil, A emoção correu solta, difícil, mas ficou tão lindo. Oba! Tem que ideias legal. criativas, lindas, que você vai poder copiar e usar aí na sua casa, tá? Pronto. Que horas? Depois do Bom Dia Brasil. Tô te esperando. Hoje, no Mais Você. O mercado financeiro mundial reagiu mal ao novo episódio da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vamos falar em Londres com o Rodrigo Carvalho, que tem mais informações. Rodrigo, as bolsas despencaram hoje, né? Bom dia. Salve, Chico, Ana, bom dia para todo mundo. As bolsas despencaram, as bolsas europeias abriram em queda e as da Ásia fecharam no vermelho. Esse episódio interrompe um período de conciliação entre as duas maiores economias do mundo. A bolsa aqui de Londres caiu 1,5% na abertura, enquanto as de Paris e de Frankfurt despencaram mais de 2%. Isso aconteceu depois que Donald Trump anunciou uma nova tarifa de 10% para a importação de produtos chineses a partir de 1º de setembro. Essa decisão afeta as mercadorias que ainda não tinham sido taxadas. O presidente americano acusa o governo chinês de não cumprir promessas feitas em conversas recentes. A China disse que vai responder caso a nova tarifa entre mesmo em vigor e afirmou que isso é uma grave violação à trégua na guerra comercial entre os dois países. A preocupação com o meio ambiente é o destaque da edição dessa semana da revista britânica The Economist. Está aqui, a ilustração na capa são troncos de árvores cortados e um toco no formato do mapa do Brasil. O título é Relógio da Morte para a Amazônia e a reportagem critica duramente as políticas do governo Jair Bolsonaro com relação à floresta amazônica, que, segundo a revista, sofre com um aumento acelerado do desmatamento desde 2015. A publicação, uma das mais respeitadas do mundo e conhecida pela linha editorial liberal, afirma que o presidente brasileiro é, abre aspas, sem dúvida o chefe de Estado mais perigoso em termos ambientais do mundo, fecha aspas. Ontem, ao lado do presidente Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente voltou a criticar os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ricardo Salles disse que o sistema DT, usado pelo INPE, tem falhas, mas não apresentou números para contrapor aos do Instituto. E, embora tenha reconhecido que o desmatamento aumentou, reafirmou que pretende contratar um novo sistema de monitoramento. A crise ambiental também é o tema de uma reunião das Nações Unidas que começou hoje na Suíça. A novidade é que esse ano um dos focos é como as mudanças climáticas aumentam o desperdício de comida. É um problema global, quase 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado. Isso dá mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos jogados fora por ano, e um prejuízo de quase 4 bilhões de reais. Para se ter ideia, os países ricos jogam no lixo por ano praticamente o mesmo volume de alimentos que a África subsaariana inteira produz. Lembrando que essa é a região mais pobre do planeta, onde está boa parte das 820 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Só a produção desse alimento jogado fora representa 8% das emissões de gases que causam o efeito estufa, ou seja, polui para nada. Chico e Ana. Exatamente. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. Seguimos no noticiário internacional. 44 pessoas ficaram feridas por causa de uma falha numa piscina de ondas na China. Dá uma olhada na imagem, uma testemunha gravou o momento exato em que a onda de mais de 3 metros arrastou dezenas de pessoas. Isso aí aconteceu no começo da semana, num parque no nordeste da China, perto da fronteira com a Coreia do Norte. A polícia acredita que uma queda de energia fez o sistema que gera as ondas ficar descontrolado. Bem, o parque agora está fechado até o fim das investigações. Que imagem, hein? Mas tem outra aqui, ó. Outro flagrante de tirar o fôlego mostra um avião pousando no meio da rua nos Estados Unidos. Quem gravou a cena foi um policial. Esse monomotor teve um defeito na bomba de combustível e acabou numa rodovia do estado de Washington. O policial disse que, de longe, achou até que era um avião de controle remoto, mas à medida que ele foi se aproximando, percebeu que o piloto estava tentando fazer pouso de emergência. Ninguém ficou ferido.
Intervalo, depois tem futebol. O São Paulo anuncia a contratação do capitão da seleção, Daniel Alves. E a gente explica por que a vitória do Grêmio garantiu um time brasileiro já na final da Libertadores. Agora 8h49, hora de Brasília. Este é o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 15 de agosto e deixe sua contribuição. Saiba mais em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Dia dos Pais está chegando e no Armazém Paraíba tem Smart TV de 40 Panasonic por apenas R$ 1.299. Já a poltrona do papai reclinável é apenas R$ 499. 499. O Super Kit Ferramentas com serra tico-tico, furadeira e parafusadeira fica em 10 sem juros e R$ 19,90. E o Samsung Galaxy A20 com tela gigante e super bateria fica em R$ 10,99,90 também sem juros. Dia dos Pais é no Armazém Paraíba. Doe, participe. A sua esperança pode iluminar a vida dessas e de outras milhares de crianças e jovens. A sua esperança não está sozinha. Apoio TV Paraíba. O Wesley Safadão vem em clima de TBT para relembrar seus maiores sucessos. E na despedida, e como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? E tentativas em vão, tentar tirar você do coração, igual querer viver sem respirar. Wesley Safadão TBT. Confira já nos aplicativos de música. Mas acontece que meu coração não é de papel. Jamin saiu. Pra onde ele foi? Parece que comprou um hotel no centro da cidade. Se Jamin pensa que ele vai encontrar com Laila, ele está muito enganado. Será que Dalila vai descobrir que Jamil descumpriu o pacto com ela? O meu marido, Jamil Zarif, acabou de dar entrada nesse hotel. Eu preciso saber o quarto dele. Não quero que você diga que estou aqui. Hoje, Órfãos da Terra. Estamos de volta com o futebol. A Libertadores desse ano já tem um time brasileiro garantido na decisão. Vamos explicar aqui, olha. Isso porque a competição vai ter 2 quartas de final só com times do Brasil. Olha ali, Grêmio e Palmeiras e Flamengo e Internacional. Os vencedores, então, vão se enfrentar aqui numa semifinal toda brasileira e depois um deles vai para a decisão final, que vai ser no dia 23 de novembro em Santiago, no Chile. Vamos ver como é que foi a classificação do Grêmio? O Grêmio já tinha vencido o Libertad no jogo de ida por 2-0. E ontem, a Assunção saiu na frente com Jean-Pierre de pênalti. Ainda no primeiro tempo, André ampliou para o tricolor gaúcho. E o próprio André, quase sem ângulo aí, fez o terceiro. Final, Grêmio 3, Libertad 0. E pela Copa Sul-Americana, o Corinthians avançou para as quartas de final no Uruguai. Wagner Love aproveitou o rebote e fez 1-0 sobre o Montevideo Wanderers. Bravo, de fora da área, empatou para os uruguaios, mas Wagner Love garantiu a vitória para o Corinthians, 2-1. O Timão agora vai enfrentar o Fluminense nas quartas de final.
E o São Paulo contratou o capitão da seleção brasileira, Daniel Alves. Aos 36 anos, o lateral direito assinou um contrato de 3 temporadas com o tricolor paulista. No mês passado, o Daniel Alves foi campeão da Copa América e eleito o melhor jogador do torneio. Ele é o recordista de títulos no futebol, com 40 conquistas. E os atletas do time Brasil subiram ontem 7 vezes no pódio dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Ontem no boxe, Juscelyn Romeu, na categoria até 57 quilos, conquistou a medalha de prata. A primeira de uma pugilista brasileira em Jogos Pan-Americanos. Meu primeiro Pan-Americano e eu já consegui chegar na final, então é um feito muito grande para mim. E na categoria até 81 quilos, Keno Marley também faturou uma prata para o Brasil. No badminton, os irmãos Fabrício e Francielton Farias conquistaram o bronze nas duplas masculinas. E nas duplas femininas, Fabiane Silva e Tamires Santos também ficaram em terceiro lugar. Bom, com os resultados de ontem, nós caímos uma posição no quadro de medalhas. O Brasil agora aparece na 4ª posição, você vê aí. O Canadá empatou com a nossa delegação no número de medalhas de ouro, 12, mas os canadenses têm 24 de prata contra 12 do Brasil. E vôlei agora, o Brasil estreou com vitória sobre Camarões no pré-olímpico de vôlei que está sendo disputado em Uberlândia, Minas Gerais. Apesar de toda a animação das camaronesas, a seleção brasileira não teve dificuldades e venceu em pouco mais de 1 hora de jogo, 3-0. Hoje tem um segundo jogo, tem Brasil e Azerbaijão às 2h15 da tarde, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Globo. Ficar de olho aí, né, Glória? É isso, Chico, Ana Paula. Olha, eu me despeço por aqui, mas com uma notícia importante. O motorista que atropelou e matou uma idosa voltou a ser preso ontem à noite aqui em São Paulo. A justiça decretou a prisão preventiva do homem. Fábio Alonso de Carvalho estava com a carteira de habilitação suspensa quando atingiu o carro Aldenilce dos Santos há uma semana. Ele fugiu sem prestar socorro. Em 2014, Fábio também atropelou e matou um motociclista. Ele foi condenado a 2 anos de prisão, mas cumpria a pena em liberdade. Eu fico por aqui. Segunda-feira, o Rodrigo Bocardi está de volta. Um ótimo fim de semana para vocês e obrigada por essa temporada. Volte sempre. Obrigada. Olha, aqui em Brasília, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está reunido agora com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Uma ótima sexta-feira para a gente. A Arábia Saudita decidiu autorizar que mulheres tirem passaporte e viajem sem aprovação de um homem. A Assembleia do país diz que a medida acompanha decisões como a que permitiu, 1 ano atrás, que as mulheres pudessem dirigir. A Arábia Saudita ainda é um país, por exemplo, em que homossexuais podem ser condenados a chicotadas e a prisão, que não tem imprensa livre e cujo príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, é suspeito de ter mandado matar e esquartejar o jornalista Jamal Khashoggi em Istambul. Vamos em frente, boa sexta-feira e até segunda. É isso. Com isso, a gente encerra, então, o Bom Dia Brasil dessa sexta-feira, fazendo um convite especial para você. Semana que vem tem novidade aqui no Bom Dia Brasil, cenário novo, tudo novo. Estaremos de casa nova, esperando você, então, na segunda, a partir das 8 da manhã. Ótimo fim de semana e até lá. Na segunda, né? Por hoje, eu agradeço a sua audiência no coração do Amazonas, em Coari, que está fazendo aniversário hoje. Hoje que é, graças a Deus, sexta-feira. É vida que segue. Até segunda. Bom Dia Brasil. Oferecimento Ford. Procurando um carro novo? Busque por ofertas Ford. Mas você